A paz do Senhor, a todas as irmãs do grupo, aqui da Ruth Companheira, a todos que nos acompanham através do canal do YouTube e também da nossa página no Instagram. Nós entramos agora no livro de Êxodo e eu vou estar comentando com os irmãos Êxodo, capítulo de número 4 até o capítulo de número 7. Nós vemos que no capítulo 3 o Senhor se apresenta a Moisés, né? E começa a dar a ele instruções do que ele iria fazer, de que forma ele iria falar e de que forma Deus iria tirar o seu povo do Egito através da sua vida. E no capítulo de número 4 nós vamos ver um Moisés humano, porque quando Moisés tem um encontro com Deus, ele olha para si e se acha incapaz de cumprir a missão que o Senhor tinha dado a ele. Então, o capítulo de número 4 vai começar Moisés questionando a Deus, dizendo: e se não derem crédito às minhas palavras? Então, Moisés está pensando naquele momento que o povo dele não iria acreditar que o Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, se apresenta para ele e, além de se apresentar, tem uma missão para ele que é de libertar o seu povo. Então, nós vemos aqui Moisés, em primeiro momento, com medo do que o povo iria pensar. Quando Moisés está ali no Egito, e quando ele vai ver ali como seus irmãos estão, ele vai até a terra onde os hebreus habitavam, ali no Egito, acaba ali ele cometendo um crime, ele pensa que ninguém viu, mas alguém viu, não só viu, como espalhou, e quando ele vai ali, parece que repreender um dos seus irmãos, porque estava tendo atrito entre eles lembram a Moisés o que Moisés fez, né? Então, quando Deus fala que ele tem que voltar para aquela terra, para aquele lugar, em nome de Deus, a primeira coisa que Moisés pergunta, ou que ele tem quase que certeza, é que o povo não vai dar crédito. E aí você vai ver que Deus dá alguns sinais para que Moisés vá, não só apenas com as suas palavras, mas também com os sinais. E esses sinais aqui, irmãos, é para que a palavra que Deus deu a Moisés seja evidenciada. Os sinais não são maior que a palavra que o Senhor Deus deu a ele, mas é para evidenciar que aquelas palavras eram verdadeiras, que o Senhor tinha enviado a ele. Então a gente vai ver aqui algum desses sinais, e um deles é que ele pede para que Moisés, né, faça. E um desses sinais é que a vara que está na mão dele, ele pede para que ele jogue a vara, e a vara se torna em serpente. Moisés teme, até ali ele meio que corre daquele lugar, e depois Deus fala: não, vá e pegue na cauda da serpente, e a serpente volta a virar o cajado. E também sobre a lepra, pôr a mão no peito, tirar a mão do peito, né? Quando ele coloca a mão no peito e tira, a mão está leprosa. Quando ele coloca e tira novamente, a mão está sã. Então o Senhor está ali dando alguns sinais, né, para que o povo acredite que a palavra que foi dada a Moisés é verdadeira, que a palavra que Moisés está ali transmitindo, ela é uma verdade absoluta, né? Então nós vamos ver que os sinais que Deus entrega a Moisés não são para engrandecer o mensageiro, mas para confirmar a mensagem, né? Então ali naquele momento que Deus chama Moisés, uma das primeiras desculpas que Moisés dá é que o povo não iria acreditar. Então o Senhor dá esses sinais, essas evidências, para que o povo acredite na palavra que Moisés vai ali passar para o povo. Então nós vemos também dentro desse capítulo, Moisés dando uma outra desculpa, né, falando: mas como é que eu vou falar, né? Ele diz que é pesado em palavras. Alguns estudiosos vão dizer que talvez ele era gago, ou talvez ele não era tão eloquente, né, para falar. E ele põe as suas limitações diante do Senhor. E o Senhor, ao invés de focar nas limitações de Moisés, o Senhor mostra que o Senhor é suficiente. Então, naquele momento, o Senhor fala a Moisés, e eu queria ler esse versículo aqui com as irmãs. No Êxodo, capítulo de número 4, versículo de número 12. Vá, pois agora eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então, quando Moisés diz que ele não saberia falar, porque era pesado de língua, o Senhor até responde para ele assim: mas quem foi que criou a boca?
Não foi eu, o Senhor? E também fala do mudo, do surdo. Então o Senhor diz que ele é criador de todas as coisas, do ser humano por completo e também de suas limitações. O Senhor conhecia as limitações de Moisés e nem por isso o Senhor deixou de o escolher. Moisés ali naquele momento está colocando as limitações como desculpa e o Senhor em momento algum foca na limitação dele, porque o Senhor diz, eu serei com você, eu colocarei as palavras na sua boca. E Moisés, mesmo assim, a gente vai ver na continuidade, ele pede para que Deus escolha outro. Nós vamos ver nesse início de capítulo o Senhor tendo um diálogo com Moisés, e Moisés em todo momento querendo dar desculpas para não atender o chamado da missão do Senhor para a sua vida. E quantas vezes, irmãs e irmãos, isso acontece conosco? Porque quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus, que foi o que aconteceu com Moisés, e Moisés vê a santidade de Deus e vê quanto ele é grandioso e quantas coisas ele pode fazer, ele conhece a Deus ali naquele momento intimamente, ele olha para si e vê a sua incapacidade. Porque quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, nós olhamos para nós, né? Pobres pecadores, e dizemos como que Deus poderia escolher a mim, como Deus poderia fazer algo em minha vida, eu tenho tantos defeitos, e às vezes para fazer algo para o Senhor, eu não consigo falar, eu não consigo me expressar, a minha voz não é tão boa, eu não tenho um entendimento tão pleno, eu não consigo decorar muita coisa, como é que Deus, tão grande, tão poderoso, poderia usar a minha vida? Nesses primeiros instantes do capítulo de número 4, nós vamos ver Moisés dando desculpa. E no final, colocando o que estava ali no seu coração é que ele não queria ir. Ele pede para que Deus, naquele momento, envie outro. Nós vamos dizer que a ira do Senhor se acende contra Moisés. Porque em todo momento o Senhor está tendo um diálogo com Moisés. Em nenhum momento ele obriga, mas você vê que ele vai tentar convencer Moisés a fazer aquilo que ele o chamou para fazer. E nós vamos ver que o Senhor escolhe agora Arão para ser ali porta-voz de Moisés, né? Mas nós entendemos que mesmo o Senhor ali utilizando agora Arão como porta-voz, ele não deixa de usar Moisés como líder. O líder é Moisés. Apesar de Arão ser aquele que vai ser o seu porta-voz, o Senhor não deixa de escolher, não deixa de dizer que é Moisés. Moisés é você. Arão até vai falar por você, mas é você quem vai. E é isso que nós aprendemos nesse início de capítulo. Que em nós realmente não há nada. Mas que o Senhor, ele é autossuficiente. Ele usa os seus servos como ferramenta, mas ele usa também as limitações dos seus servos para que a glória seja absolutamente sua. Né? Nós vamos ver, eu marquei aqui um versículo, eu vou ler aqui com as irmãs, em 2 Coríntios 12, 9, onde Deus diz ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que quando reconhecemos nossa incapacidade, as nossas limitações, aprendemos a dar espaço à força divina plenamente. E o Senhor é glorificado até mesmo nas nossas limitações. O Senhor escolhe alguém de língua pesada, alguém que para ele mesmo é alguém que não consegue falar, alguém que não consegue ali ser uma pessoa eloquente, mas o Senhor escolhe a ele. Eu acredito que a vontade de Deus ali não era que Arão fosse ser o porta-voz, mas que o Senhor usaria Moisés. Nas suas limitações, o Senhor falou que falaria através da boca dele. Mas como Moisés ali, ele insiste, né, nas suas desculpas, o Senhor levanta Arão, o seu irmão, como seu porta-voz. Então, Moisés vai voltar para o Egito. Ele aceita a missão do Senhor, vai voltar para o Egito. E teve uma parte aqui no capítulo de número 4 que me chamou muita atenção, é que no caminho da missão, no caminho em que Moisés está indo para o Egito, a palavra de Deus diz que o Senhor procura matar Moisés ali numa estalagem. E a gente vê a intervenção de uma mulher, né, uma mulher que rapidamente viu o que ia acontecer, que é a mulher ali de Moisés. Quando ela vê o que vai acontecer, ela circuncisa o seu filho, né, o seu primogênito, e lança ali aquela pele aos pés de Moisés. E a gente vê o cuidado de Deus, e também quando nós estamos
atentas, né? Essa mulher estava atenta ao que ia acontecer. Porque aqui diz que Moisés negligenciou o sinal da aliança com Deus. Está em Gênesis de número 17, que é ali quando o Senhor pede para que Abraão circuncise, né, todos os homens, né, da sua casa. E Moisés, ele tinha essa marca, né, porque ele nasce ali no meio do povo hebreu e fica um tempo ainda com Joquebede para depois ser colocado na cesta, e as irmãs conhecem a história. Só que quando ele vai para Midian, né, se casa, ele não faz isso com seus filhos, e o Senhor, naquele momento, apesar de ter escolhido Moisés, apesar de ser o escolhido, aquilo deveria acontecer, né? Ele negligenciou a marca da aliança. E no momento, né, do caminho que ele está indo ali, né, para o Egito, isso nos ensina que não basta estar a caminho da missão. É preciso estar em obediência. Antes de libertar o povo, Deus alinha o coração do líder. Nós vamos ver que Moisés e Arão chegam ao Egito. Ali eles demonstram ao povo, né, eles juntam os anciões e falam o que o Senhor falou com eles. Moisés fala a Arão, Arão fala ao povo, e ali o povo crê, porque teve os sinais também, e adora. Nós vamos agora para o capítulo de número 5, né? Moisés agora finalmente tem a sua primeira audiência com Faraó. E Faraó, ele vai dizer a Faraó tudo quanto o Senhor falou para com ele, pede para que o povo vá, que ele deixe o povo ir para o deserto, ali durante o período de 3 dias, para adorar. E Faraó, naquele momento, ele não deixa o povo ir, né? Ele até acha que ele fala, o povo já é numeroso, e você ainda está atrapalhando o povo de trabalhar, deixa isso para lá, né? Você está fazendo com que o povo perca tempo de trabalho. E a gente vai ver aqui, irmãos, que no capítulo número 4, há uma promessa de libertação. O Senhor lembra do seu povo fica feliz, o adora. Só que no 5, vem uma verdade dura, né? Que obedecer a Deus nem sempre trará um alívio imediato. Moisés faz exatamente o que Deus mandou fazer. Mas Faraó endurece o coração, o povo culpa Moisés por isso, e Moisés questiona a Deus. Dentro desse capítulo nós vamos ver o que Faraó faz. Ele, antes, o povo ali fabricava os tijolos e ele oferecia a obra-prima, que era a palha, né? A palha ajudava os hebreus na confecção dos tijolos. Ele fala, agora vocês vão lá, fala para os seus oficiais, vocês vão lá, vocês não vão mais dar a eles a palha. E não é para retirar nenhum tijolo, é para eles fazerem tudo conforme eles faziam antes, quando a gente oferecia a palha, né? Nós não vamos mais oferecer, nós não vamos mais dar a palha, eles vão ter que continuar fazendo e não vai diminuir em nada o seu trabalho. Eles terão que cumprir a meta dos tijolos do dia, só que eles, antes de começar a confeccionar, eles vão ter que ir buscar a palha, eles vão ter que fabricar o tijolo, e aquilo parece que demorava um pouco mais de tempo. Então eles não conseguiam bater aquela meta do dia dos tijolos. E o povo agora está sendo açoitado, cobrado, e ao invés de ele olhar e falar assim, como o Faraó é mau, né? E tanto que uns oficiais dos hebreus vai até Faraó, vai questionar por que ele está fazendo aquilo, sendo que é o povo dele mesmo que já não está mais dando a palha para eles confeccionarem os tijolos, e Faraó fala, isso é porque vocês são preguiçosos. Vocês estão com essa história de querer ir adorar, né? Vocês têm que trabalhar. E naquele momento ele sai dali, encontra com Moisés e colocam culpa em Moisés, manda Deus julgar Moisés, porque fala, Moisés, você veio aqui com esse negócio de mandar a gente pro deserto para adorar, agora você colocou a espada na mão deles, para eles nos matar. E Moisés, quando ouve aquilo, se entristece e vai questionar o Senhor. Fala, Senhor, por que o Senhor me enviou? Porque desde que eu vim falar com o Faraó, o Senhor não os libertou, mas eles estão sofrendo mais e mais. Mas, irmãos, a gente lembra o que o Senhor falou para Moisés. No capítulo de número 3, ele reforça no capítulo de número 4, quando Moisés vai falar com
o faraó, aqui no capítulo número 5, ele esperava que faraó pudesse libertar o povo imediatamente, sendo que o Senhor já tinha falado que ele iria a faraó, pede para ele falar para que ele libere eles em 3 dias para adorar no deserto, e o Senhor fala, olha, ele não vai liberar. Então o Senhor já tinha revelado a Moisés o que iria acontecer nesse período de preparação, tanto de Moisés como do povo para a libertação. O povo se entristece, o povo culpa o líder, e o líder se entristece e vai questionar o Senhor. Irmãos, aqui eu coloquei que a estratégia da opressão é para também manter aquele povo ocupado, porque Faraó fala assim, olha, vai lá e aumente a carga deles para que eles não fiquem prestando atenção às palavras mentirosas. Então, essa opressão é para... como se eu posso dizer? O objetivo de Faraó era manter o povo tão ocupado, exausto, que não tivesse tempo para ouvir as palavras de Moisés. E as palavras de Moisés não são palavras de humana. A palavra de Moisés é a palavra de Deus. E quantas das vezes, irmãos? É o que acontece conosco nos dias de hoje, né? Eu vi uma frase que o inimigo ele não tem estratégia novas. Ele é muito repetitivo. E você vai ver que ele trabalha nos dias de hoje dessa forma. Muitas das vezes a gente fala, nós não temos tempo para meditar, nós não temos tempo para ler a palavra, o dia está corrido, é muita coisa em casa, além de casa eu tenho trabalho, eu tenho filho, é muita correria e às vezes não dá tempo, né? E quantas vezes também a opressão, os desafios do dia a dia, né? Muitas vezes os problemas, né, que nós estamos passando nos faz também ficarmos tão tristes que nós vamos ver que no capítulo 4 o povo tem esperança, o povo acredita e adora, e no capítulo 5, por conta de uma adversidade, porque o sofrimento não acaba, o sofrimento ele é intensificado. E Faraó faz isso como uma estratégia para que o povo não ouça Moisés, para que aquela esperança que Moisés traz através da palavra que o Senhor deu para ele morra. E é o que acontece, o povo fica triste. O povo naquele momento está desesperançoso. Um povo que às vezes se apegou nos sinais e no primeiro momento de adversidade desacredita daquilo que o Senhor falou sobre a vida, né, das suas vidas, da promessa que ele já tinha feito aos seus patriarcas. Nós vamos ver agora aqui, irmãos, capítulo de número 6. Eu queria ler aqui o primeiro versículo, porque nós vamos ver que Moisés, né, questiona Deus, faz uma oração ao Senhor, porque, né, não tinha livrado aquele povo, porque aquele povo estava sofrendo mais, e o Senhor, ele responde a Moisés no capítulo de número 6, versículo de número 1. Então disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir, sim, por mão poderosa os lançará da sua terra. Então, nesse primeiro capítulo, o Senhor falou, Moisés, agora você vai ver o que eu farei ao rei do Egito. Talvez o Senhor pudesse falar, mas eu já falei, não foi para você que ia acontecer dessa maneira? Por que você está me questionando? Não, o Senhor falou, agora você vai ver o que eu vou fazer, que eu vou tirar com mão forte esse povo dessa terra. Porque nós vamos ver que Faraó não dá ouvidos ao que Moisés fala, ele diz que não conhece ao Senhor, que ele não sabe quem é o Senhor e que ele não deixaria o povo ir. E agora começa o Senhor mostrar, não só para Moisés e para o povo hebreu, mas também para o Faraó, que havia alguém maior que ele e que ele decidiu visitar o seu povo na terra do Egito. Né? Neste momento do capítulo 6, nós vamos ver o Senhor reafirmando, relembrando as promessas que fez ao seu povo, a aliança que ele fez com Abraão, com Isaac, com Jacó. Ele se apresenta como o Senhor daquele povo, né? Ele vai dizer, olha Moisés, você vai dizer isso e isso ao povo. E Moisés vai falar com o povo, mas o povo está tão incrédulo, o povo está tão triste, né, por conta daquele sofrimento, eles estão angustiados que eles não dão ouvido a Moisés.
O peso ali de Faraó e a estratégia com que ele faz para que o povo não o escute mais Moisés está dando certo. O povo está angustiado, o povo está triste, o povo está sem esperança. O povo não dá ouvidos ao que o Senhor manda Moisés dizer. Que o Senhor está se apresentando a Moisés. No capítulo 6 eu coloquei: Deus responde à reclamação de Moisés como uma promessa e ação soberana. Agora verás o que eu hei de fazer a Faraó. A libertação não seria um acordo político, mas um ato de poder divino. Não era Moisés e Faraó que entrariam em um acordo e o povo sairia feliz e contente daquele lugar. Estão todos felizes. Faraó libertando o povo, uma mão de obra barata, os seus escravos que trabalhavam e trabalhavam muito, e Faraó e Moisés e ali também saindo feliz, porque tudo quanto o Senhor diz que ia fazer, fez, mas não era entre homens. O Senhor queria mostrar para o povo, queria mostrar para o Faraó que era ele quem estava tirando com mão forte, resgatando aquele povo do Egito. Aqui em Êxodo 6 também coloquei os 7 eus de Deus. É Êxodo, capítulo de número 6, do 6 ao 8. Eu vos tirarei, eu vos livrarei, eu vos resgatarei, eu vos tomarei por meu povo, eu serei o vosso Deus, eu vos introduzir na terra e eu vou darei por herança. Então o Senhor está mostrando aqui que é Ele quem vai fazer todas as coisas. Apesar de Moisés estar ali representando Deus, Arão como seu porta-voz, ele deixa bem claro que é Ele quem vai fazer. Apesar dessa promessa gloriosa que é passada para o povo através de Moisés, o povo não dá ouvidos a Moisés, pois a angústia de espírito e a dura servidão não os fazem crer naquela promessa. Não crer naquilo que o Senhor tinha dito, não só a Moisés, como ao seu pai Abraão. O Senhor o separa, o tira e diz que dele faria uma grande nação e que daria a ele uma terra, a terra onde eles andavam em peregrinação. Às vezes o sofrimento é tão intenso que nos impede de ouvir a voz da esperança. Deus, no entanto, não desiste de Israel por causa da falta de fé deles. Então, irmãos, nós vamos aprender no capítulo de número 6 que apesar do sofrimento, que apesar das batalhas, que apesar dos dias difíceis, aquilo que o Senhor disse, Ele vai cumprir. E a gente vê aqui que mesmo a falta de fé do povo não faz com que Deus volte atrás com a sua promessa. Ele vai cumprir. Nós vamos entrar agora aqui em Êxodo, no capítulo de número 7. E eu coloquei aqui que marca o fim da preparação e começa o juízo de Deus. E vai começar o juízo de Deus para com Faraó, para que seu povo seja liberto. O tempo da promessa se cumprir se aproxima. O Senhor vai fazer grandes coisas. Ele diz que vai multiplicar, os seus sinais naquele lugar. Então vai novamente Arão e Moisés até Faraó. E ali Arão joga a sua vara. A vara se torna em serpente. Faraó chama os seus sábios, os seus magos. Eles vêm e através de uma ciência oculta conseguem imitar aquilo que Arão está fazendo, mas a vara de Arão engole a vara dos outros, dos magos, dos sábios daquele lugar. Entendendo que o que o Senhor faz é diferente. Podem até tentar imitar, podem até usar de suas ciências ocultas, mas o Senhor mostra que o que Ele faz é soberano. O Senhor mostra a Faraó naquele momento que ele é soberano. E mesmo assim o coração de Faraó ainda continua endurecido. O Senhor fala que endureceria o coração de Faraó, e alguns estudos vão dizer que o endurecimento do coração de Faraó faz parte do juízo para com ele, porque Faraó já tinha endurecido seu coração ao Senhor.
já não ouvia, negligenciou as palavras de Moisés, né? Disse que não conhecia o Senhor, não sabia quem ele era. Então, quando o Senhor diz que endurece, isso também faz parte do juízo para com Faraó. E a gente vai ver aqui que o Senhor pede para que Moisés vá ao encontro de Faraó, espere ali, né, no rio Nilo. E aqui vai começar uma das primeiras pragas, né, que o Senhor vai enviar para o Egito para que seu povo seja liberto. Então, neste momento, Arão faz conforme o Senhor tinha orientado a Moisés, toca nas águas do Nilo, que diz que ele falou que iriam virar em sangue, que os peixes iriam morrer e que subiria ali um odor, né, o rio cheiraria mal, não teria mais vida naquele lugar. E o Senhor, neste momento, irmãs, ele está mostrando que ele é maior do que todas as divindades daquele lugar. O povo egípcio era um povo muito idólatra. Eles viam o Faraó como um deus, a serpente também ali representava um sinal de poder, né, de Faraó. Agora o Senhor toca no Nilo, que também é um deus para eles, que dali provinha vida, que dali vinha ali todo o sustento daquela nação. Eles dependiam da enchente do Nilo para que pudesse regar as suas plantações e eles pudessem cultivar naquele lugar. E o Senhor mostra que ele é o criador de todas as coisas. Ele é o criador do rio. Ele é o criador dos mares, das águas, da terra, do sol. E o primeiro Deus, né, que o Senhor vai derrubar naquele momento é o rio Nilo, que para eles também é uma divindade. Então, quando Arão toca nas águas, o Senhor está mostrando que é maior, que ele é o criador de todas as coisas, que ele tem poder sobre todas as coisas. E o rio se torna em sangue. Acontece o que Moisés falou, o rio apodrece por conta que não há mais vida, os peixes morrem. Só que os magos aí do faraó ainda conseguem imitar e fazer algo parecido com o que Arão fez. E o coração de Faraó continua endurecido. E eu quero terminar aqui no capítulo 7, dizendo que, independente, irmãos, de nós, independente de quem somos, porque muitas das vezes você paralisou, porque você olhou para si e disse, eu não posso, eu não tenho. E o Senhor diz neste dia, você realmente não pode, você não tem. Mas quando eu escolho, eu capacito. Porque a glória que o Senhor quer é que em nós Ele trabalhe, que através de nós Ele faça, mas que o mundo e o povo possa entender que se não fosse a mão dEle, que se não fosse Ele, nós não seríamos nada. Para que tudo que nós fizermos seja para a glória do nome dEle. Então, temos grandes e preciosas lições dentro desses capítulos. O Senhor preparando o seu povo ali em momentos de felicidade, saber que o Senhor lembrou deles, da sua angústia, do seu sofrimento. Mas na primeira dificuldade o povo se entristece e desacredita. Mas nós vamos ver que Deus, apesar da incredulidade do povo, Ele continua com as suas promessas de pé. Ele disse que tiraria com mão forte. E é isso que o Senhor começa a fazer aqui no capítulo de número 7. É com mão forte. Vai mostrar para Faraó. Vai mostrar para os egípcios. E vai mostrar para toda uma nação que ali agora está escrava. Estão muito tempo escravos, sua mentalidade é de escravo. Não consegue mais ter esperança naquilo que o Senhor disse. Vai mostrar para eles que é com mão forte, que não é por persuasão humana, não é pela eloquência do homem, mas sim pelo seu poder, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. E nesse dia que o Senhor nos concedeu, que possamos ser gratos por um Deus tão misericordioso, por um Deus cheio de graça, por um Deus que tem uma paciência, né, para com seu povo. Moisés, em momento nenhum, é obrigado a fazer nada. Mas o Senhor vai dialogando com ele, vai convencendo ele de que ele poderia ir porque ele seria com ele. E a missão seria cumprida porque ele estaria com ele. Não por causa das suas capacidades humanas, mas porque ele estaria com ele em todo o tempo. Que nós possamos aprender. Nós vamos tirar lições boas
Nós vamos também ver onde estão errando e falar, Senhor, se eu estou errando aqui também, se por conta da adversidade da vida, do sofrimento, de todas as coisas que eu tenho passado, eu tenho negligenciado o Senhor, eu não acredito mais nas promessas que o Senhor fez a mim. Então, que vocês aprendam com esse livro, com esses capítulos, que às vezes a opressão aumenta porque a libertação está perto, né? O sofrimento parece que intensificou para matar a esperança em você, mas você vai continuar crendo, porque o Senhor falou. E quando o Senhor fala, Ele cumpre. Ele cumpre as suas promessas. Foi Ele quem falou, sabendo já de todas as coisas, sabendo quem você é e das suas limitações. Então, creia que Ele vai fazer. O sofrimento não vai fazer você parar. Vai fazer você ter fé que algo está para acontecer. Se o sofrimento intensificou, é porque a libertação está próxima. Então, eu encerro aqui o capítulo de número 7, que é a primeira praga que o Senhor envia ao Egito. Nós vamos ver o Senhor nos capítulos que vão vir posterior, libertando o povo com mão forte, assim como Ele prometeu. Eu quero deixar aqui a paz para todas as irmãs, e Deus os abençoe. Amém.